Nosso podcast está no ar. Galera, sejam todos bem-vindos. No podcast de hoje abordaremos um tema muito interessante, creio que muitos já ouviram falar em humanismo. Hoje não teremos uma breve informação sobre o tema, serão abordadas uma série de coisas de formas que fazem parte da história do humanismo. Quero agradecer ao nosso convidado por estar aceitando estar aqui conosco e nos dar essa aula cheia de conhecimento. O prazer é todo meu, e muito obrigado pela oportunidade. Para dar início ao assunto, o senhor pode nos dar uma explicação sobre o humanismo? Bom, para começar, eu posso dizer que o humanismo foi uma época de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Para ser mais preciso, poderia nos dizer o que é o humanismo? Basicamente, o humanismo é um movimento intelectual difundido na Europa durante a Renascença e inspirado na civilização greco-romana, que valorizava um saber crítico voltado para um maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. Acho que eu entendi o que você quis dizer, mas acho que seria melhor se nós pudéssemos fazer um passeio na história, voltando no tempo e ganhando conhecimento sobre os outros aspectos. Com total certeza as pessoas poderão compreender melhor. Para não ficar confuso, vou voltar no tempo e contar sobre tudo desde o início. Para dar início, precisamos falar sobre uma nova classe social que surgiu com a queda do feudalismo. E qual seria a nova classe social? A burguesia. Os burgueses não eram nem servos e nem comerciantes. O surgimento desta classe social contribuiu para o surgimento de cidades e também para a imigração do campo para a cidade. Os burgueses agora competiam com a nobreza pelo poder econômico e social. Existiram outras mudanças que marcaram este período na Europa? Posso citar a expansão marítima, o desenvolvimento do comércio e o surgimento de pequenas indústrias, entre outras mudanças. Vale ressaltar que todas essas mudanças foram desenvolvidas por humanistas. É muito interessante como o humanismo vai aparecer aos poucos na história, né? Com total certeza, lentamente a mentalidade medieval foi sendo deixada no passado daquela sociedade. Quais as consequências essa nova organização social trouxe para o povo daquela época? Podemos caracterizar o povo como pessoas acostumadas à servidão e, portanto, não tinham nem estudo e nem qualificação profissional para atender às exigências comerciais que se consolidavam. Com isso, esse foi um período de muita fome e doenças. Imagino que tenha sido um momento bem complicado. Foi um período complicado mesmo. Por exemplo, a epidemia da peste bubônica, conhecida como peste negra, por exemplo, dizimou um terço da população da Europa. Existia algum outro fator dessa nova constituição social? Sim, podemos citar a mudança do poder descentralizado, que era executado em cada feudo pelo seu nobre responsável, para um poder centralizado nas mãos do rei, ou seja, um momento político chamado de absolutismo. É incrível como as coisas têm uma ligação perfeita na história. Outra coisa que posso dizer é que a hegemonia da igreja foi quebrada e sua influência sobre a sociedade como um modo de pensar, de viver, e a influência nas artes passou a ser criticada, inclusive pelos seus seguidores. Com todo o poder da igreja naquela época, tenho certeza que houveram consequências. Esse rompimento com a igreja influenciou em algo? Sim, esse rompimento com a igreja influenciou diretamente no modo de expressão da sociedade ascendente desse período, bem como sua relação com a espiritualidade. Agora falando de aspectos científicos, houveram grandes expansões nesta área? Como esperado, houve sim. Posso dizer que o início das grandes navegações como uma forma de expansão comercial e territorial, a invenção da bússola, a teoria heliocêntrica provada por Galileu, deu ao homem uma postura cientifista e racionalista. Então podemos afirmar que as grandes navegações mudaram, de alguma forma, o modo de pensar dos homens nesse período, né? Claro, as grandes navegações trouxeram ao homem confiança de sua capacidade e vontade de conhecer e descobrir várias coisas. O teocentrismo deu lugar ao antropocentrismo, ou seja, o homem passou a ser o centro de tudo e não mais Deus. Pelo visto, foi tudo muito rápido, não é? É bom ressaltar que todas essas mudanças não ocorreram do dia para a noite. O que mudou o surgimento do humanismo? Como já citei aqui, uma das principais características do humanismo é o antropocentrismo, onde o homem torna-se o centro do mundo. Desta forma, o humanismo visava valorizar o homem acima de tudo, contemplando os atributos e realizações humanas. Qual a contribuição do humanismo na arte? Mais uma vez, a valorização da figura humana.
O humanismo retoma valores da antiguidade clássica, como o culto à beleza. Os artistas passam a investir em conhecimento em anatomia para produzir obras cada vez mais realistas, que produzam com fidelidade as características humanas. Então, eu posso dizer que os artistas começaram a dar mais valor às emoções humanas. Exatamente isso. Recapitulando, entre os séculos XIV e XV, uma mudança significativa passa a ocorrer na Europa medieval. O ser humano começa a se libertar do poder centralizador da igreja e a desenvolver uma nova mentalidade, em que cabem preocupações e prazeres mais humanos. A crise do feudalismo, a crise da igreja católica, o ressurgimento das cidades, a prosperidade da burguesia, o início do mercantilismo, o início das grandes navegações e o teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo. Posso dizer que você realmente prestou atenção na aula. Então ficou por isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema abordado no podcast de hoje. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e do nosso convidado. Mais uma vez, agradeço ao espaço aqui no podcast. Foi uma honra. Tenham um bom dia.